Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos animais que são considerados puros e impuros, que se encontra lá no livro de Levítico, capítulo 11, que assim nos diz: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra, e tudo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas divide em duas, e remói, e entre os animais aquilo comereis. Gostaria, primeiramente, amados irmãos, de passar uma explicação a respeito dos animais que têm as unhas fendidas e que remoem. Esses alimentos nós podemos comer biblicamente, que Deus nos deixou para que pudéssemos, assim, ter proveito desses alimentos que eles são considerados puros. Mas também tem aqueles alimentos que são considerados impuros, que estão descritos na Bíblia, e assim nós podemos explicar para vocês a respeito do que contém este quadro. Esse quadro, um lado, ele está dizendo os animais puros, que é esse lado, e os animais impuros. E aqui nós temos os peixes que podemos comer e não comer. Ele também nos deixou isso para que pudéssemos ter esse cuidado com os nossos alimentos. Então, os peixes que possuem barbatanas e escamas, né? Esses peixes, eles são considerados limpos. Portanto, nós podemos comer somente estes que têm escamas, e aqueles alimentos os peixes que têm pele, que são considerados liso aqui na nossa Amazônia e em todo o mundo, eles são considerados impuros. Portanto, amados irmãos, vamos começar a explicação. A palavra de Deus, ela nos relata assim inúmeros animais. E se eu fosse falar de uma forma abrangente, eu passaria a manhã inteira falando sobre animais, o que contém na Bíblia. Mas nós vamos fazer um resumo do que eu transcrevi aqui, para que você possa compreender. E outra coisa que eu quero explicar: quais são esses animais que têm as unhas fendidas? Os animais que têm as unhas fendidas e remoem. São esses animais aqui que são considerados que nós podemos nos alimentar. Os que não têm unhas fendidas, ou só têm unhas fendidas e só remói, estes também podem ser considerados puros e impuros. Os cascos fendidos, exatamente, são as unhas dos animais, que elas se dividem em duas e que eles ruminam. Então, esses animais, Deus disse o seguinte: o Senhor disse a Moisés e Arão: diga aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são que vocês poderão comer. São qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em duas unhas e que ruminam. O Senhor falou ainda mais adiante que os animais que vocês não poderão comer são os que só ruminam e os que têm casco fendido. Mandou um lençol com todos os animais que vocês pudessem comer e não comer. Então, aqui se encontra os seguintes animais que são considerados impuros. Impuros, que são considerados a onça, o cavalo, o coelhinho bem aqui, o camelo, o dromedário camelo, esse aqui. Nós temos também o porco, que é uma polêmica hoje em dia, porque nós temos as pessoas que tratam dos alimentos e os médicos dizem que o porco hoje são alimentos saudáveis, porque ele é uma carne branca e limpa, mas nem todos acreditam nisso. Portanto, hoje é uma polêmica entre o porco. A palavra de Deus diz que não podemos comer porco,
Mas os médicos e os especialistas em alimentos dizem que porco é considerado uma carne limpa e branca. Aí nós temos algumas aves. Nós temos aqui, essa é considerada a coruja, vocês estão vendo aqui, a coruja é um alimento considerado impuro, a garça e uma cegonha, uma águia, está vendo aqui a águia? Temos ainda os alimentos que vivem no mar, que é o camarão, o caranguejo, o camarão e um insetozinho que eu coloquei que é chamado de libélula, né? É um animal muito bonitinho que voa e tal. Mas nesse aspecto aqui, o animal mais polêmico mesmo é o porco. Como já disse para vocês, são considerados, algumas pessoas consideram que porco não é um bom alimento porque é imundo. A palavra de Deus diz que é imundo também. Mas os nossos especialistas dizem que é um alimento bom, que inclusive é melhor do que a carne bovina. Nós também temos alimentos que são considerados puros. Esses alimentos puros, nós podemos dizer que seriam a vaca e o búfalo. Nós temos aqui também a ovelha, o cervo. Esses animais, todos nós já conhecemos e comemos ele normalmente, que é considerado puro. E depois nós temos as aves, que é um fazão, esse aqui, uma galinha, um pelicano, um corvo marinho, um cisne e, por fim, um grilo. Esses animais, eles são considerados limpos. Nós podemos comê-lo a qualquer momento. Esses aqui, segundo a palavra de Deus, se você, inclusive, até tocar nele, vocês são considerados impuros. Nós também temos aqui esta água. Deus disse que na sua palavra que esse lençol desceu sobre a terra. Eu não tinha como colocar os peixes sobre este lençol. Então, o que eu fiz? Eu resolvi fazer aqui a água e colocar os peixes. E demonstrar para vocês que os peixes que podemos comer e o que não podemos comer. Como já disse, os peixes que têm escamas são os peixes que podemos comer. Portanto, amados irmãos, eu vou abrir aqui um parêntese e falar um pouco aqui dos peixes. Nós temos aqui no nosso Amazonas um peixe chamado jaraqui. E também temos a sardinha. O jaraqui e a sardinha é um dos peixes que contém mais ômega 3. Podemos, então, comê-los de forma abundantemente, porque são peixes considerados bons para a nossa saúde, porque tem muito ômega 3 e ômega 3 faz bem para o nosso corpo humano. Mas também existem outros peixes que nós, aqui no Amazonas, habitualmente não gostamos de comer. Exatamente os peixes que são considerados sem escama, que nós chamamos de peixe que não tem escama, são os peixes que têm de peles. Então, eles não são considerados bons para se comer e aqui nós não temos o hábito de comer. Então, amados irmãos, isso aqui que eu te apresento não é minha vontade, não é o que eu quero dizer a você. Está escrito aqui na palavra. Pedro teve uma visão que está descrito lá no livro de Atos, capítulo 10, que ele diz o seguinte: por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada. Caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpede, bem como de répteis da terra, aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo imundo ou puro. Impuro ou imundo. A voz lhe falou
a segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguido o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Porquanto, levanta-te e desça. Não hesite em ir com ele, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando? Por que motivo vieram? Os homens responderam: Vimos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem prazer, que você tem para dizer. O que eu quero dizer com vocês, amados irmãos? Como Pedro teve esta visão, Deus mostrou a ele este grande lençol e falou a respeito dos animais puros e impuros. Portanto, Pedro tentou até mesmo replicar e dizer não, que não comia coisa imunda. Você também poderia me perguntar, e os répteis, a gente pode comer? Olha, a palavra de Deus diz o seguinte, aqui no capítulo 11, versículo 29 do livro de Levítico, diz o seguinte: Este também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra, que são a doninha, o rato, segundo a sua espécie, o ouriço, cocheiro, o largato, a lagartixa, a lesma e a toupeira. Então, esses animais nós não devemos comer, porque eles se arrastam no chão, segundo a palavra de Deus, e assim nós não podemos comer. Não devemos comer. Pedro disse ao Senhor: Jamais comi comidas impuras ou imundas. E Jesus respondeu e disse outra vez a Pedro: Não digas o que chamo de impuro ao que Deus purificou. Então, amados irmãos, o que eu quero dizer? Que nesses dias atuais a gente come coisas diferentes que não estão escritas na palavra de Deus. Mas isso que eu estou querendo dizer para vocês, e que Deus também quis nos dizer, isso vai também de acordo com a tua consciência. Se você acha que você pode comer porco, eu estou isento de falar sobre isso. Mas, se a sua consciência permitir que você coma porco, então coma. É isso que Deus quis dizer. Ele purificou aquilo que era impuro e nos deixou para que comesse as coisas puras que façam bem à nossa saúde.